Amém, amém, amém. Chamar aqui o nosso pastor Arlen. Pode ir lá com as professoras. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo nosso pastor. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, o nosso pastor. Obrigado porque ele é um pastor segundo o teu coração. Tem se colocado diante da tua presença para ser um instrumento do Senhor nas nossas vidas. E agora, mais uma vez, eu quero te pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor use o teu filho de uma forma poderosa, com toda a instrumentalidade do teu Espírito, que ele seja, ó Deus, um canal de bênção nessa hora para transmitir a tua palavra à tua igreja. E nós, como igreja, queremos abrir o nosso coração, que as nossas mentes sejam levadas cativas ao senhorio do Senhor e à obediência da tua palavra. Que toda ingerência contrária à ministração da tua palavra caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Pega a sua Bíblia comigo. Bom dia, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz por ver pessoas descendo as águas batismais, por ver a igreja cumprindo o ID do Senhor, sendo esse propósito na terra. Isso é maravilhoso, porque quando a gente observa, a gente vai avaliar uma igreja, não é só quando a gente tem multidão, é quando a gente também faz o ID, tanto no sentido social, quanto no sentido de resgate de pessoas. Então a gente vai vendo os frutos daquilo que Deus vai nos entregando e confiando. Lucas capítulo 22, eu quero trazer uma mensagem esta manhã, nesse dia de ceia, última ceia do ano praticamente, porque nós vamos ter a ceia da virada, né? Mas em comunhão como igreja, talvez alguns não vão estar aqui na ceia da virada, mas essa ceia do ano, eu quero trazer uma mensagem e deixar claro ao nosso coração. A mesa que restaura alianças. Nós estamos diante de uma mesa que restaura alianças. É essa mesa que é capaz de restaurar a nossa vida em Cristo Jesus e mostrar o poder dele. Lucas 22, versos 7 ao 10, depois nós vamos ler o 19 e o 20. Lucas 22, versos 7 ao 10. O texto vai dizer assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Vão preparar a refeição da Páscoa. Próximo. E mandou a Pedro e João, verso de número 9, e lhes perguntaram: onde queres que preparamos? Onde quer que o Senhor quer que prepare a ceia? Verso 10, e ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Quem está levando o cântaro? Quem está levando o cântaro? Um homem. Marque isso, porque geralmente não era serviço de homem. Quem levava o cântaro e quem ia buscar água era a mulher. Então existem coisas na nossa vida que a gente precisa ter discernimento. Nem sempre Deus vai falar com você da forma que é natural. Se você olhar sempre pelo natural, Deus não vai falar com você. Por isso que você tem que ter uma visão além daquilo que Deus está querendo fazer sobre a tua vida. Você precisa buscar de Deus essa visão espiritual. Deus não disse: você vai entrar na cidade, vai encontrar uma mulher que vai estar buscando um cântaro. Seria normal. Agora, buscar um homem que está levando um cântaro, é porque Deus está querendo colocar uma dentro para nós, para que possamos entender o que Deus está querendo falar conosco. Aí vamos para o verso de número 19. Verso de número 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor. Verso de número 20, encerrando. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pão por mim, que ali estamos comendo, os cálice por vós. Pai, nós queremos orar agora, mais uma vez ao Senhor, nesse mesmo Espírito, pedindo ao Teu Espírito Santo que venha nos conduzir sobre tudo aquilo que vamos falar.
Espírito Santo, ministra ao nosso coração, tira toda a inquietação da nossa mente, do nosso corpo, do nosso ser, para que possamos ser ministrados. Uma coisa eu te peço, Senhor, nós queremos ter essa aliança e estar sentado a essa mesa, não se sentir indigno, mas sentir, meu Deus, habilitado pelo Senhor, para que possamos ter esse momento de comunhão na Tua presença, e o Teu nome sendo glorificado sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Porque não trata sobre nós, trata sobre o Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Queridos, é interessante que Deus coloca uma mesa em meio ao caos. Veja bem, quando eu leio esse texto, eu vou observar que existem alguns fatos que me chamam a atenção. As pessoas, quando passam por adversidades, elas entendem que essas adversidades são para afastá-la, para tirá-la da presença do Senhor. E muitas vezes, como eu falei da questão do homem, do cântaro, tem coisas que Deus vai trazer discernimento e sabedoria, porque o que Ele vai falar com você sempre vai ser algo diferente daquilo que é o normal. Lembra também quando o Senhor encontra com um homem chamado Simeão, e esse homem chamado Simeão, ele pede para ver o Senhor, e o Senhor disse, vai no templo, e ele iria no templo, só quando ele chega lá no templo, tem mais de 1.500 crianças sendo apresentadas, e ele queria ver o Senhor, e o Senhor Jesus não estava vestido com vestes reais, estava vestido com pano de saco, e ele teve que ter o discernimento para entender em Deus qual era a criança que ele deveria pegar no colo e louvar a Deus. Muitas vezes na nossa caminhada, nós não entendemos o mover e o trabalhar de Deus conosco. A gente pensa que tudo vai concorrer para o bem, tudo vai estar dando certo, mas Deus vai colocar, porque uma mesa no meio justamente de um caos. O cenáculo naquela noite não era um ambiente de calma, não era um ambiente tranquilo, era um ambiente de transição e tensão espiritual. Por quê? Porque Jesus estava presente, mas estava prestes a ser traído. Imagina tudo aquilo que estava acontecendo. Segunda coisa, Judas estava na mesa, planejando vender o mestre. Terceira coisa, Pedro também estava ali prometendo fidelidade, mas iria falhar a poucas horas depois. E ao mesmo tempo, os discípulos estão discutindo entre eles, quem será o maior? Veja que é uma mesa onde Jesus está fazendo a ceia, mas uma mesa também totalmente tensa. E é no momento da pressão que justamente todos fogem. A gente pensa que tudo vai concorrer. Poxa, o Senhor está preparando algo. Para o nome dele ser glorificado, vai tudo dando certo. E a gente não compreende que na nossa caminhada, Deus está sempre trabalhando conosco. Por isso, veja que a ceia nasceu no meio da falha dos homens. A ceia não nasceu na perfeição dos homens, mas na falha. Jesus instituiu a nova aliança não com anjos, mas com homens que ele sabia que iria tropeçar. Homens que são falhos como eu e você. Porém, a mesa de Cristo não é para super-heróis. A mesa de Cristo são para pessoas e discípulos que ainda estão em processo. Um processo de construção, um processo de arrependimento, um processo de perdão e um processo de mudança de vida. Eu sou um desses homens que estou passando por esse processo. Ou eu estou falando só com gente perfeita aqui? Só gente perfeita tem aqui? Como diz uma irmã aqui da igreja, eu sou perfeita, eu não tenho falhas, né? Ela diz assim, ela brinca, porque muitas vezes a gente pensa que não vai falhar, e nós somos falhos. Mas o que eu entendo com isso? Gente, que no hebraico justamente não significa a nova aliança, algo somente de perfeição. Eu preciso que entender que é um novo tempo, é uma nova essência de Deus na nossa vida. Essa nova essência vem para justamente mudar. É uma aliança que não depende de força humana, mas da obra consumada de Deus na nossa vida. Nós não estamos aqui por mérito, nós não estamos aqui porque somos bons. No entanto, que ele vira para um homem da Bíblia e diz, bom é Deus. Porque quem garante não é o nosso desempenho, não é o como eu fui esse ano, eu fui excelente obreiro, eu dei o meu dízimo, eu fui excelente na casa do Senhor, eu não faltei um culto, não, querido. A garantia não é o nosso desempenho, mas é o sangue de Jesus que nos garante acesso a Ele.
Eu e você estamos de pé porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus não é apenas para cobrir pecados. Ele inaugura um novo tempo, um novo tipo de relacionamento. Quando o Senhor derrama o seu sangue na cruz do Calvário, Ele está dizendo: agora vocês não serão mais servos, mas serão meus filhos. Porque com filho eu tenho um melhor relacionamento. Eu vou poder ter uma melhor comunhão. Porque quando é servo, o servo não sabe o que faz. Quem é patrão aqui sabe o que eu estou falando. Quem é líder, ou tem uma loja, ou tem uma empresa, e tem funcionários de CLT, se você não der ordens, eles não fazem, eles ficam esperando com que você dê ordens para que eles cumpram. Eles não têm o dinamismo. Agora, quando você é patrão, você tem que fazer tudo. Quando você é filho, você entende que como filho você tem que participar. Por isso que uma nova aliança é algo que não depende da minha força e da sua força, mas depende da obra do Senhor na nossa vida. A ceia não é um prêmio para os perfeitos. A ceia é um remédio para quem precisa continuar crendo que Ele é Senhor da nossa vida. É um remédio que vem nos purificar, mostrar para mim e para você que nós estamos aqui, porque Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos redime, e Ele faz com que eu e você possa viver em comunhão um com outros a cada dia, no nome de Jesus. E eu orando ao Senhor, pedi: Senhor, está chegando o final do ano, né? Falar de final de ano é para também a gente falar olhando para trás e olhando para frente. Então, quais são as verdades profundas para esse final de ano, para a minha vida e para a sua vida? Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus conhece todas as nossas falhas. Não cancela a sua aliança por causa disso. O ano está encerrando, nós muitas vezes falhamos, mas Deus não vai falhar. Deus não vai falhar comigo e com você. Pedro disse: irei contigo até a morte, mas negou 3 vezes. Mesmo assim, após a ressurreição, Jesus prepara uma mesa na praia e restaura Pedro. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que você possa ter passado esse ano, dos confrontos, das lutas, das adversidades, Deus tem uma mesa preparada hoje para restaurar a nossa aliança com Ele e mostrar para mim e para você que aquilo que Ele precisa fazer, o inimigo não vai paralisar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Pedro quebrou um voto, mas Jesus restaurou a aliança. Você pode ter quebrado um voto, mas Deus vai restaurar a aliança, Deus vai te colocar de pé, e Deus vai mostrar para você que ainda tem esperança para mim e para você. O homem falha no caminho, Deus permanece no compromisso nesse caminho. Por isso que quando eu e você entendemos que Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa alegria, tudo pode ter dado errado, algumas coisas podem ter dado certo, e a gente fica fazendo as avaliações e querendo nos culpar. Querido, você precisa entender. Vários personagens erraram no caminho. Jacó foi um enganador, mas Deus o encontra no Peniel, na casa de Deus, e o transforma. Isso quer dizer o quê, pastor? Tem esperança para nós. Deus vai ter um encontro conosco aqui hoje. Deus vai manifestar o seu poder aqui hoje. Elias, fugindo, deprimido, depois de ter desafiado 450 profetas de Baal, estava lá sofrendo, mas Deus prepara uma mesa com pão e água no deserto, e diz: come e bebe, porque grande vai ser a sua caminhada. O que Deus está querendo dizer com isso, pastor? Deus está dizendo: algumas coisas podem ter falhado esse ano na tua vida, mas Deus está dizendo: ainda é tempo de se alimentar. É tempo de sentar na mesa, comer do pão, beber do cálice, e Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na tua vida, ainda tem muita coisa do Senhor para acontecer na sua história. Por isso também Deus disse a Davi foi um homem, gente, que falhou feio, mas Deus manteve a aliança da linhagem messiânica. Você pode ter falhado em algumas coisas, a gente olha e diz: cara, eu poderia ter feito tantas coisas, cara, eu poderia ter feito melhor, poderia, mas eu também preciso entender, eu não estou morto, eu estou vivo, Deus me deu vida, e tem muita coisa para acontecer, porque Jonas também fugindo da chamada, mas Deus não desiste de Jonas, e restaura o propósito. Talvez você esse ano bateu muita cabeça, porque também você não entendeu tudo aquilo que Deus queria, e Deus está dizendo: eu vou te trazer de volta para o centro da minha vontade, para o meu nome ser glorificado, para o meu nome ser bendito na sua vida. Por quê? A falha não é o fim, quando Deus, Ele é o autor.
A falha não é o fim, quando Deus é o autor da nossa vida. Sabe quem te fez? Sabe quem me fez? Sabe quem nos botou de pé? O Senhor, o autor da vida. E Ele ainda acredita em mim e em você. Por isso que eu aprendo aqui, você não cumpre todos os votos. Você talvez pode ter falado, virou o ano de 2024, e eu falei que eu ia fazer tantas coisas, escrevi tantas coisas, coloquei tantos propósitos, coloquei tantos ideais. E muitas vezes, gente, o tempo está passando tão rápido, que até aquilo que você anota durante o dia, eu não sei você, tem hora que eu anoto 3, 4 coisas para fazer durante o dia. Quando eu consigo fazer 2, 3 eu estou dando glória. Porque o dia parece que começa e já terminou. E o dia te envolve, as coisas te envolvem, para que você desfoque, para que você não olhe para aquilo que é o central da sua vida. E é por isso que o erro, o tropeço, o recuo, muitas vezes faz nos afastar do Senhor e coloca em nós sentimentos de que as coisas não vão caminhar. Mas eu quero te dizer, Deus ainda não cancelou a aliança dele com você. Sabe o que eu fico feliz? É porque Deus é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem coisas que talvez não deu certo, mas vai dar certo, porque Deus é a tua força. Deus é especialista em continuar histórias que você pensou que tinha acabado. Tem coisas na tua vida que você falou, não, nem quero mais. Muitas vezes a gente abre a boca sem sabedoria, porque tem hora que as coisas não dão certo, não dá como a gente planejou. E sabe o que a gente vira e faz? Também não quero mais. Não vou fazer mais. Eu lembro, eu já contei aqui para vocês, uma vez o irmão me levou para andar num carro automático. Eu andei num carro automático dele, e ele falou, e aí pastor, gostou? Eu falei, gostei, mas eu prefiro manual, porque eu gosto de passar marcha. Aí depois eu disse, tu não sabe nem o que está dizendo, porque quando você pegar um automático, eu quero ver se você quer voltar. Porque tem hora que a gente fala isso e a gente não sabe. É igual você querer ajudar quem precisa. Não, não precisa. A gente quer dar uma de humilde, mas a gente precisa entender que nós precisamos que o Senhor nos alcance. A gente precisa tirar esse orgulho bobo. A gente precisa entender que os nossos projetos ainda estão de pé no Senhor. A nossa vida ainda está de pé. E você precisa enxergar o que Deus ainda tem com você. Não é porque algumas coisas foram frustradas que o autor da vida não está contigo. Não é porque algumas coisas saíram do controle seu que Deus não vai fazer. Você precisa entender que Deus pode usar o caos para o nome dele ser glorificado. Para isso eu preciso entender quais são essas verdades, pastor. A ceia cura memórias feridas e ressignifica o ano que você achou que estava perdido. Jesus não disse, fazei isto em memória dos seus erros. O texto que nós lemos, abra aí, põe de novo, por favor. Lucas 22, verso 19 e verso 20. Fazer isto em memória de mim. Não é de você. Não é do meu erro, das minhas falhas, dos nossas falhas. É por causa dele. Mas em memória de mim. Muitos chegaram ao final do ano, estão chegando ao final do ano com culpas, com promessas não cumpridas, com frustrações na sua vida, com cansaço emocional, dizendo, será o que vai ser do próximo ano? Não será o que vai ser. Eu creio num Deus restaurador. Vai começar primeiro no seu ministério. Vai começar primeiro na sua vida espiritual, porque você sendo um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você não vai perder a direção daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus não vai deixar você caído. Por isso que a ceia muda o foco. A ceia apaga memórias de culpa e reacende memórias de propósito. Deus hoje está apagando toda a memória de culpa da tua vida, todo o sentimento de culpa, onde eu errei, por que não deu certo, por que as coisas não fluíram, e Deus está reacendendo em você uma memória de propósito. Tudo que você passou tem um propósito, para que o meu nome seja glorificado. Se deu certo,
é para a glória dele. Se deu errado, Deus vai ser glorificado. Se você não passou por isso e não conseguiu entender, Deus está te capacitando para você entender que 2026 vai ser melhor do que o que você espera, porque Deus será na tua frente, o nome dele vai ser glorificado. Por isso nós temos exemplos de memória curadas à mesa, e é na mesa da ceia que nós somos curados. Como assim, pastor? Lembra de Mefimosete? Caiu, tinha tudo para ser um jovem bem talentoso no sentido, caiu, quebrou as pernas. Mefimosete, à mesa do rei, Deus restaura a sua identidade, mas não só a sua identidade, mas também a sua dignidade. Tem coisas que não vão voltar para o lugar. Eu te pergunto, Deus restaurou os pés dele? Tem feridas que talvez vai ficar, mas vão ficar cicatrizadas. Os pés de Mefimosete não voltaram para o lugar. Porém, Deus restaurou a dignidade e restaurou sobre a vida dele a identidade. A sua identidade é marcada por Cristo, a sua vida é selada por Cristo. Por isso, na mesa tem restauração para a nossa vida. Na mesa é que Deus cura a nossa história. Os discípulos de Emaús, ao partir do pão, os seus olhos foram abertos e a esperança voltou. Quantas vezes a gente está pensando em voltar? Quantas vezes a gente está pensando em desistir? Quantas vezes a gente está pensando que as coisas estão demorando? Quantas pessoas estão dizendo, não aguento mais? Deixa eu te falar, quando Jesus olha para aqueles homens voltando para o caminho de Emaús, Jesus vai com eles. E eu te pergunto, no início eles perceberam a presença de Jesus? Quantos de vocês estão se questionando? Parece que esse ano Deus não esteve comigo. E Deus estava ao seu lado o tempo todo. E é na ceia que os seus olhos vão se abrir. E você vai entender que Jesus sempre esteve contigo. Nas lutas, nas adversidades, nos problemas, nas soluções de coisas que você talvez diz, poxa, eu planejei, era para ser assim. Era, nos teus olhos, mas aos olhos de Deus Ele tinha um controle de tudo. E quando os seus olhos se abrirem, você vai ver que o teu coração vai se aquecer. O seu coração vai ser aceso em Cristo. E aquilo que Deus tem para fazer, a tua esperança vai voltar. Você vai entender que você vai ter força para voltar. O filho pródigo, à mesa da casa do pai, marcou o fim da vergonha e o início de uma restauração. Para ele, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou ser apenas um dos seus servos. Quando ele chega na casa do pai, o pai o espera no portão. E o pai vai ao encontro dele, para restaurar a esperança. Sabe o que isso quer dizer? Com tudo que possamos ter passado, tem um pai que está de braços abertos. E ele hoje está te esperando para botar anel novo, roupa nova, sandália nova, e o nome dele ser glorificado. Sabe o que é importante? Eu entender que com todas as minhas lutas e adversidades, ele não desistiu de mim. Ele sabe o que Ele vai fazer. Por isso, o que eu aprendo aqui, hoje Deus está dizendo, não traga para a ceia a memória do que deu errado. Não fica dizendo para Deus, olha Senhor, eu estou aqui, mas é isso, é aquilo. Não Senhor, não, traga o seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui, e eu preciso ser renovado. Renova meu coração, faz do meu coração um coração novo, para que o teu nome seja glorificado. Eu não quero terminar um ano cheio de mágoa, de ressentimento, de feridas, de doenças, de coisas que deu errado. Porque a Bíblia não vai dizer para você, traz à memória aquilo que te machucou. Traz à memória aquilo que me dá esperança. O que tem te dado esperança? O que tem te dado esperança? Qual é a sua esperança? O que Deus tem feito? Eu lembro do eu falo ali, meu filho, né? Um ano a gente estava ali chorando, sentado. Eu lembro como hoje, sentei naquele cantinho ali, ele me apresentando, pastor, eu fui fazer a prova da PM. E na hora que eu fui, na fase final, que eu meti a mão no bolso, eu tinha perdido a identidade. E era algo que era um sonho dele. Ele já vinha lutando. Na prova final, cadê a identidade? Sumiu. Hoje, já faz quanto tempo que você já está? O quê? 1 ano e meio, que aquilo que parecia perdido, nós choramos juntos ali, e oramos juntos. Ele já tem 1 ano e meio, que está dentro daquilo que Deus prometeu para a vida dele.
parecia perdido, mas nós geramos esperança e falamos, vai dar certo, Deus é com você, porque muitas vezes a gente olha, parece que está distante passar nesse concurso, parece que está distante esse casamento, parece que está distante essa cura, parece que está distante esse milagre, mas deixa eu te falar, você tem um Deus que trabalha ao teu favor, e você precisa entender que esse Deus tem o controle de todas as coisas, quanto mais você for fiel a Ele, quanto mais você permanecer na mesa, mais o nome dele vai ser glorificado. Eu quero trazer uma mensagem de esperança para você. Ei, as coisas aparentemente podem estar igual no dia da ceia, no dia ali do julgamento, no dia de tudo, está todo mundo parecendo que está indo contrário a mim, mas tem um Deus que está sentado na minha mesa. E se tem um Deus que está sentado na minha mesa, tem resposta de Deus para a minha vida. Por isso, o cálice nos dá força para o próximo ciclo. A ceia olha para trás, mas aponta para frente. Quando eu olho aqui, eu vou dizer, ei, eu pedi perdão, eu quero confessar os meus erros, mas ela aponta para frente, não o que você deixou, mas o que você vai fazer, até que Ele venha. Até que Ele venha. O cálice aponta para o futuro, para a esperança, para a continuidade. A ceia fecha o ciclo da dor e abre o ciclo do destino. Você hoje vai tomar a ceia. Deus vai fechar todas as marcas que estavam na tua vida aberta, porque Ele é o Senhor que nos sara. E a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Então eu creio que nesta manhã tem cura de Deus para a tua alma, tem cura de Deus para a tua vida. Você não vai ficar olhando mais marcas de feridas, você vai olhar aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Por quê, pastor? O sangue que te perdoou também é o que te capacita. Quando você e eu tomarmos do cálice, nós vamos olhar para frente e dizer, ainda tem esperança, ainda tem jeito, eu ainda vou vencer. Eu não estou falando de vencer só de conquistas terrenas, não, querido. Primeiro de tudo, o homem tem que ser espiritual. O homem tem que entender que espiritualmente, ele senta à mesa do Senhor, transformando feridas em testemunhos, o tropeço em novos começos. Olha o testemunho da irmã Suzana, como foi dito aqui pelo Rodrigo, né? Ela chegou ali, quantos anos teve em outro lugar? 37 anos. Ela disse, gente, eu dançava, pulava, festejava, botava um batom, era sambista. Não, calma, eu vou completar. Eu vou completar. Ela dizia, eu passo um batom para dizer que estava tudo bem, no sentido de, né? E dançava o meu samba. Mas quando todo mundo ia embora, eu ia para o meu canto chorar. Bebidas, tudo, e a gente acha que a gente é feliz. E aí chega uma mesa de restauração na nossa vida, que a gente vê que tudo isso não passa de coisas que nós queremos preencher por um vazio, que só Deus pode te preencher. Querido, uma vez eu ouvi uma mensagem que aquilo falou muito no meu coração, e o pastor disse assim, sabe qual é o tamanho do seu coração? E sabe qual é o tamanho de Deus? Deus é do tamanho certo do seu coração. Deus tem um número do seu coração. Lá não tem espaço para A, para B, para C. Deus não é plano B, Deus é plano A. E quando Ele entrar, Ele vai te preencher por completo. Ele vai ser pleno na tua vida, Ele vai te preencher por completo. Servir a Deus é estar pleno, é estar completo em Deus, porque você vai olhar e vai dizer, tudo isso passou, eu não tenho mais, eu não preciso mais dessas coisas, porque eu sou completo em Deus. E quem é completo em Deus entende que o quê? Exemplos onde você vai verificar, a ceia vai te dizer, você não está terminando o ano sozinho. Deus está abrindo um novo ciclo sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Não importa como você começou, ou algumas coisas que aconteceram na caminhada. Importa é como quem e com quem você está terminando na mesa esse ano. E sabe o que é melhor? Nós vamos ter 2 mesas esse mês.
Nós vamos ter 2 mesas. A mesa de hoje, o primeiro domingo do mês e na virada do ano. Nós vamos terminar o ano na mesa do rei. Nós vamos terminar o ano e virando o ano na mesa do rei. E quando for no primeiro domingo também de janeiro, vamos estar sentados na mesa. Pastor, mas não é que a gente tem que sentar só na mesa, só no primeiro domingo do mês? Não. E se Deus mandar a gente cear esse mês, o mês todo? E se Deus pegar e falar assim, Arley, faça a ceia todos os dias de janeiro. Por quê? Ele está dizendo, na mesa tem restauração. Na mesa tem cura. Na mesa tem milagre. Por isso, queridos, a ceia é o lugar de cura da nossa vida. Seu ano pode terminar cansado, mas não vai terminar sem aliança. Deus é um Deus de aliança. O que a mesa nos ensina hoje, se você não cumpriu os seus votos, renove-os hoje. Se você perdeu batalhas, lembre-se, você permaneceu vivo. Pode ter ido embora um dedo, mas não foi a vida. Você pode talvez estar dizendo, sua fé se desgastou, mas o pão hoje vai te fortalecer. Sua esperança está fraca, mas o cálice reacende a chama do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você vai entender que Ele sempre esteve ao seu lado. Então eu quero te dizer, a mesa é o lugar onde o fraco recebe força, o ferido recebe cura e o caído recebe redenção. A mesa é o lugar onde o fraco recebe o quê? Força. O ferido recebe o quê? E o caído recebe o quê? Redenção. Abra as suas mãos. Eu declaro hoje força de Deus sobre você. Eu declaro hoje cura de Deus sobre você. Eu declaro hoje redenção de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor te toma pela tua mão direita hoje. E Ele vai te ajudar. E vai mostrar para você. Ei, abra os teus olhos pela fé. E veja que você está sentado na mesa do rei. Tem coisas que você hoje talvez está questionando. Por que que aconteceu? Por que que deu errado? Por que que não foi do jeito que eu queria? Por que que não foi assim? Ei, João 13:7. O que eu faço hoje, você não compreende agora, mas compreenderás depois. Tem coisas que você até falou, iria dar, e Deus disse, não vai dar, porque lá na frente você vai testemunhar. Eu sei os planos que eu tenho ao seu respeito, eu sei os propósitos que eu tenho sobre você, plano de paz e não de mal, para você sentar na mesa e entender que aqui é lugar de restauração. Então eu concluo essa mensagem dizendo a você, uma ceia que hoje estamos tendo nessa manhã, se chama ceia do realinhamento. É a ceia do realinhamento. Não é uma ceia de acusação, é uma ceia de restauração. É uma ceia de recomeço. Jesus não desistiu daqueles homens naquela noite difícil. Ele não chegou para Judas e disse, seu traidor. Ele não olhou para Pedro e disse, você me traiu. Porque tem hora que a gente olha e diz assim, Judas traiu. Mas tem hora que a gente traz Jesus também por uma festinha, traz Jesus por algumas coisas que você sabe, como a gente também nega Jesus muitas vezes na hora que a gente tem que fazer a coisa certa. É fácil falar, mas é bom a gente olhar para dentro da gente, de cada um de nós, e entender que Jesus não desistiu daqueles homens. Jesus também não desiste de mim e de você. Ele não desiste de você nesta manhã. Sente-se à mesa, porque Ele preparou um lugar para você. Ainda que eu e você possa dizer, somos indignos. Ele é um Deus que vira aliança e diz, eu não te chamei de servo, eu te chamei de filho. E a mesa hoje da ceia são para os filhos, são para aqueles que eu amo, são para aqueles que eu entreguei a minha vida por eles. Não foi você, não foi o Ali, não foi a Kelly, não foi o Nelson, não foi o Ailton, não, foi eu, o Senhor Jesus, que fui àquela cruz. Eu não tinha pecado nenhum, mas me fiz pecado, para que você pudesse sentar na mesa e a sua identidade pudesse ser restaurada, a sua fé pudesse ser restaurada,
e o meu nome ser glorificado. Eu chego nesse final de ano dizendo: obrigado, Senhor. Tem muita coisa que eu não entendi, mas o Senhor também não tem que me explicar. Eu tenho que chegar nesse final de ano, nessa ceia, dizendo: eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu posso render graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. E esta manhã o Senhor vai me restaurar, porque eu não quero terminar um ano ferido, machucado, carregando doenças, e nem virar um ano cheio de mágoas. Eu quero terminar um ano renovado, restaurado e com visão ampliada para aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, porque eu sei que na mesa o Senhor me restaura. Os pés de Mefibosete não foram restaurados, mas a sua identidade e a sua vida foi. Talvez ainda vai ficar algumas sequelas, mas não vai me roubar da tua presença. Nada vai me roubar da tua presença, porque na tua presença é que eu sou vitorioso. E eu renovo a minha aliança contigo, Senhor. Eu quero o Senhor cada vez mais. Eu reconheço que eu dependo do Senhor cada vez mais. E eu finalizo aqui. Talvez vocês estão aí na mente de vocês dizendo como Mefibosete diz: quando aqueles soldados, cavaleiros foram lá buscar Mefibosete, qual foi a frase que ele usou? Quem sou eu? Um cão morto para ser lembrado? Tem hora que nem nós reconhecemos aquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Mas eu fico vendo aquele aleijado. Muitas vezes a gente está assim, capenga, deficiente em algumas áreas da nossa vida. Mas os cavaleiros reais chegaram hoje para nos colocar no cavalo e nos levar para a mesa do rei. Porque na mesa do rei tem restauração, na mesa do rei tem milagre. E como eu gosto de citar aqui, quando Mefibosete foi colocado na mesa, que eu acredito que tinha uma toalha ali muito bonita, foi colocado na mesa. Quem chegasse na mesa e olhasse, ia ver os defeitos de Mefibosete? Oi? Por quê? Ele estava escondido onde? Na mesa do rei. Na mesa do rei, os nossos problemas e os nossos defeitos não aparecem. Na mesa do rei, as nossas dificuldades não vão aparecer. Os pezinhos de Mefibosete, deficiente, estavam todos escondidos na mesa do rei. Na mesa do rei, vai aparecer a dignidade dele, que ele está querendo te restaurar, que ele está querendo fazer sobre a nossa vida. Para quê, pastor? Para que o nome dele seja glorificado. Talvez eu estou falando nesta manhã para pessoas que vêm carregando culpa há alguns anos, porque o seu casamento não deu certo, porque os seus sentimentos não deu certo, porque a sua vida financeira deu alguma coisa errada, porque você fez alguma coisa e deu errado. Talvez algumas coisas você se questionou, e Deus está dizendo: eu te trouxe para a mesa hoje, para te curar, para te restaurar. Eu não posso começar algo novo na tua vida se eu não sarar o velho. Eu só posso começar o novo se o velho for restaurado. Deus não vai botar vinho novo em odres para derramar o vinho novo. Tem que ter restauração. E essa manhã é manhã de restauração na nossa vida. Fique de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Você que veio aqui nesta manhã, alguma coisa que talvez te incomodava, alguma coisa que quer te acusar, alguma coisa que talvez quer trazer à sua memória coisas que não deram certo. Talvez não seja nem desse ano, talvez seja de alguns anos. E infelizmente há pessoas que estão presas ao passado. E eu gosto de falar algo também. Quando o inimigo começar a querer te apontar o passado, mostra para ele o teu futuro. Você está preso ao teu passado, mas começa a dizer para ele: Deus tem algo poderoso sobre a minha vida. Inferno, tu quer mostrar para mim o que aconteceu no meu passado, mas eu quero te dizer, o meu futuro é de glória. É andar em ruas de ouro e de cristal. É andar com o meu Criador e saber que Ele é meu restaurador
e o meu manifestador de poder. Eu quero orar por você. Enquanto a equipe de louvor está ministrando esta canção, eu quero convidar à frente você, que muitas vezes carrega alguma coisa ainda que está aí, ou desse ano, ou algumas coisas que você se questiona, e você precisa reavivar isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, ou melhor, vamos louvar, enquanto você sai do seu lugar e vem à frente. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca ouvi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca ouvi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Como que eu vou viver o novo se eu ainda estou preso ao meu passado? Como que eu vou viver algo novo se eu não consigo me libertar do lado de trás? As feridas estão sangrando na minha vida. Eu só posso viver o novo quando eu sou curado. Há pessoas que estão querendo entrar num novo relacionamento, mas não são curadas ainda lá do passado, não perdoou. Há pessoas que querem viver uma nova vida financeira, mas ainda está com o coração preso às decepções que sofreram financeiramente, e ainda está querendo achar um culpado. Quem foi culpado? Por que eu errei? Enquanto você estiver tentando achar um culpado, querido, você não vai ser preparado para o novo de Deus na sua vida. Você precisa entender, deixa o passado para trás, libera essas pessoas e acredite que o novo de Deus está chegando sobre a tua vida. Você precisa entender que o Senhor está fazendo algo novo. Por isso eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que ainda me fere, vê se há em mim algum sentimento que ainda está me roubando da tua presença, vê se há em mim, Senhor, algo que possa me tirar da tua presença, vê se há em mim, Senhor, alguma ferida que esteja aberta. Ore agora, obreira Grace, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós clamamos, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Tira de nós, Senhor Jesus, todo o passado, Senhor Jesus. Senhor, esse ano, Senhor, que está se findando, Senhor Jesus, seja um virar de página, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós clamamos, Senhor Jesus, a Ti. Que novos sonhos, Senhor, novas promessas, Senhor, novos ideais, Senhor, sejam, Senhor, escancarados, Senhor Jesus, novas visões, Senhor, visões espirituais, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter visão de águia, Senhor Jesus, Senhor, uma visão do alto, Senhor, não uma visão dos nossos problemas, Senhor Jesus, mas uma visão espiritual, Senhor, daquilo, Senhor, que Tu tem para as nossas vidas. Senhor Jesus, nos torna, Senhor, como águias, Senhor, espirituais, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, ver do alto, assim como Tu vês, Senhor. Senhor, Tu vê o princípio, o meio e o fim, Senhor Jesus, porque não importa, Senhor, o começo, Senhor, mas o fim de todas as coisas. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Ele não desiste de você,
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Eu quero perguntar nesta manhã, alguém aqui esta manhã que quer entregar a sua vida para Ele? Alguém que hoje decidiu e declarou, ó, eu preciso hoje entregar a minha vida ao Senhor, porque eu reconheço que sem Deus eu não sou ninguém. Eu preciso hoje entregar a minha vida. Onde você estiver, é só levantar a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Eu sei que há pessoas aqui. Isso. Olha aqui, ó, gaúcho. Aqui, por favor, ó. Encosta perto desse rapaz aí. Chama ele aqui para mim. Há pessoas hoje que precisam restaurar a sua aliança. Pessoas hoje que hoje precisam declarar o seguinte: olha, Senhor, hoje eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Pessoas que estão aqui que acharam que a sua aliança foi quebrada. E você precisa hoje declarar essa aliança em Cristo. Senhor, eu renovo a minha aliança para mais a eternidade. Eu sei que é o Senhor que me guarda. Se tem alguém aqui esta manhã que quer restaurar a sua aliança, quer renovar a sua aliança, onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Foi tudo legal? Foi tudo bem? Está tudo normal? Não, pastor, está tudo legal. A minha aliança está bem. Porque não adianta você sair daqui ouvindo uma palavra dessa e sair daqui com o seu coração ainda ferido, olhando para as pessoas e tentando achar um culpado. Você precisa entender que nós temos que ser autorresponsáveis. Tem coisas que nós geramos. Tem coisas que nós construímos. E que a gente está passando porque Deus também tem um controle. Agora, Deus também tem um tempo dele. E não é por causa disso que você também tem que sair falando o que pensa. Um monte de pessoas abre a boca e sai falando o que pensa, o que acha que tem direito. E a gente precisa dizer: Senhor, me perdoe. Esse foi um ano que eu abri minha boca, falei o que não devia, e eu preciso hoje buscar em Ti essa restauração, porque só o Senhor me sara. E se tem alguém aqui, nós estamos aqui disponíveis não para te acusar, mas para te ajudar a ficar de pé e permanecer restaurado em Cristo Jesus. Hoje Deus trouxe aqui um amigo. Chega aqui, meu amigo, para frente. Pelo que eu estou olhando aqui, é a primeira vez dele, mas Deus trouxe ele para ele entregar a vida dele para Jesus. E isso é o que eu tenho orado a Deus. Talvez você muitas vezes está aqui dentro e não percebe que a gente precisa todos os dias confiar no Senhor. E o Senhor traz pessoas, e vai trazer muito mais pessoas, que vão passar por estas portas e vão ouvir. Quando a equipe de louvor estiver cantando, eu creio que a voz que vai sair não vai ser a da canção, mas vai ser do nome da pessoa. E a pessoa vai ouvir: estão chamando ali dentro. E Deus vai falar através disso. Você sabia que Deus é capaz disso? As pessoas, eles estão louvando, a gente está pregando aqui, e a pessoa fala: estão me chamando ali dentro. É porque Deus chama. Deus chama quem tem para Ele salvação e milagre. E eu quero declarar sobre a vida desse homem restauração. Olha aqui, ó, tem no braço dele fé. É sinal que esse homem já andou com fé. É sinal que esse homem já andou na presença do Senhor. É sinal que algo precisa acontecer. Mas o inimigo quer escravizá-lo. E eu quero determinar hoje nos céus e na terra, que tudo aquilo que amarra a vida desse homem venha cair por terra. Eu declaro que haja libertação sobre a vida dele hoje. Tudo aquilo que prende, que tem levado ele a um sentimento de escravidão, eu repreendo todo o mal contra a vida dele agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Todas as vozes contrárias que têm tentado vir contra a vida desse homem, caia por terra agora, no poder que há no nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre a vida dele, que ele seja livre em Cristo Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado. Levante a sua mão direita comigo e diga assim comigo: hoje eu volto para o meu Senhor, para o meu Pai, e peço a Ele, reescreva o meu nome no livro da vida. Perdoa meus pecados,
porque eu sou teu filho. Amém. Nós o abençoamos em nome de Jesus.